Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Tema do nosso encontro: olhos iluminados. Lucas capítulo 24, no 45, está escrito: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que iremos fazer hoje é algo muito tremendo, é algo maravilhoso, é uma revelação que o Espírito Santo tem para os nossos corações, porque é necessário entender que para ler a palavra é preciso que o Espírito Santo nos instrua. É preciso que alguns procedimentos sejam tomados. É necessário que haja um mover de Deus para que possamos compreender a palavra. Não basta apenas pegar a Bíblia e querer lê-la como se fosse um livro comum, um livro de história, um livro secular. A palavra diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, tudo que tem na palavra de Deus, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, é espiritual. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E continua, e lhes disse: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Algo me chamou muito a atenção, porque quando eu tenho os olhos iluminados, que é o nosso tema hoje, quando nós temos o entendimento aberto por Deus, por Jesus, através do seu Espírito Santo, podemos então compreender a palavra, podemos então compreender o que Ele fez, que Ele veio a este mundo em carne. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E que esse Deus precisava se entregar por nós na cruz do Calvário, levando consigo os nossos pecados, as nossas culpas. E que este Deus ressuscitaria ao terceiro dia. E tudo isto aconteceu. E esta coisa só pode se compreender, só pode ocorrer essa compreensão quando os nossos olhos são iluminados, quando nós temos o nosso entendimento aberto por Deus através do seu Espírito Santo. E o que me chamou a atenção foi que quando nós temos este ato realizado em nós, onde nosso entendimento é aberto, os nossos olhos são iluminados, nós então estaremos aptos para pregar a palavra, para compreendê-la. Ele disse que em seu nome pregasse arrependimento. Então, este fato só aconteceu quando os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus para a remissão de pecado das nações. Antes passaram por um processo de abertura do entendimento, de olhos iluminados, para que pudessem compreender a palavra de Deus. Pegar simplesmente a Bíblia e ficar apontando no dedo: o que eu vou falar hoje? Desculpe, irmão. Fala com o Espírito Santo, que Ele vai te dar exatamente o que você deve falar. Não tem esse negócio de dune, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, devem ser tratadas com respeito.
devem ser tratadas com muito estudo, com muita dedicação. Quando falamos em muito estudo, estou falando de você também ter teu momento com Deus, se colocar à disposição dele. Jesus, após ter ressuscitado e aparecido aos discípulos, ele lhes explicava as Escrituras. E eles só puderam compreender tudo isso que nós lemos no texto da mensagem. Aconteceu antes de Jesus subir aos céus. Ele já havia ressuscitado e ele estava explicando as Escrituras. E eles só puderam compreender após ele abrir o entendimento. Quando nós deixamos de lado o ego alto, aquela coisa da soberba humana, achar que sabe entender tudo, que as coisas de Deus é fácil de entender, só é fácil de entender quando o Espírito nos ensina, quando o Espírito habita, quando o Espírito nos instrui, nos esclarece, quando o entendimento é aberto, quando os olhos são iluminados, nós conseguimos entender a palavra de Deus, não há confusão. Aquilo que eu pregar aqui, o pastor que está lá em Londres, ele irá pregar a mesma coisa, ele pode até mudar alguma forma de se expressar, no entanto o sentido da mensagem não perde, porque o Espírito é o mesmo. Ele irá falar sobre a mesma coisa, no entanto, poderá usar de outros artifícios para dizê-la, no entanto, não fugirá do verdadeiro sentido da palavra. Quando nós não fazemos isto, é o que nós vivenciamos nos dias de hoje. Cada um diz uma coisa, cada um pensa de um modo, cada um interpreta. Não, mas cada um interpreta do seu jeito. É o que mais se ouve no nosso meio. Aí eu te pergunto, está certo isto? Não pode estar. O Espírito é o mesmo. Você veja que ele faz, como diz lá em 1 Coríntios 12, 14, ele faz vários dons, ele age de várias formas. No entanto, a palavra garante que o Espírito é o mesmo. E Deus não é Deus de confusão. O que ele fala e ensina para você, ele vai ensinar para o outro lá, nas cidades mais remotas, nos países mais remotos. Ele vai ensinar a mesma coisa. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas é preciso que os olhos sejam iluminados. Percebo quando não se tem este desbloqueio que só o Espírito Santo é capaz de fazer. A compreensão da palavra de Deus, ela passa a ser impossível. E aí volta a dizer as confusões. Muitos têm agido assim. Leem a palavra sem intervenção divina, se perdem nos seus pensamentos, nas suas teologias. Após ouvir a pregação do arrependimento, em nome de Jesus, só após vem a remissão de pecados. Porque quando nós temos esta compreensão de que é Deus quem abre o entendimento humano, que é Deus em que instrui através do seu Espírito, quando compreendemos isto, a remissão de pecados, vidas se submetem aos pés da cruz, vidas são convencidas, porque é o Espírito que convence. Após isto, o Espírito sela e dá direções. Então Jesus, antes de subir, ele abre o entendimento dos discípulos, ele explica a palavra, e só após ele fazer isso, eles começam a compreender a palavra de Deus. Então, quando nós compreendemos a palavra, ouvimos e recebemos no coração, diz a palavra que somos selados com o Espírito Santo. Então, quando o Espírito nos sela, ele dá direções. Ele diz exatamente o que devemos dizer, o que devemos falar. Ele nos ensina. Ele é Deus de propósitos, ele vai te colocar dentro do propósito de Deus. Ele nos ensina a orar, ele nos instrui na palavra, ele nos ensina o que a palavra está dizendo, ele nos ensina a enxergar aquilo que está além das letras, porque a nossa sabedoria humana só nos faz enxergar o que está diante dos nossos olhos, o que as letras nos mostram. Mas o Espírito Santo, quando ele está na direção das nossas vidas,
quando é Ele ensinando a palavra, quando é Ele dando direções, meu irmão, você consegue enxergar além das palavras, além das letras. O Espírito Santo nos faz enxergar muito além. Somente com os olhos do entendimento iluminados, saberemos qual a diferença do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos em você. Reconheceremos a suprema grandeza do seu poder. Somente assim teremos uma igreja forte, avivada, uma igreja pronta para pregar o arrependimento, uma igreja pronta para ouvir e cumprir os mistérios do reino. Só assim teremos uma igreja pronta, esperando o casamento com o seu noivo. Uma igreja pronta para subir, para fazer parte das bodas do Cordeiro e ali realizar o matrimônio entre Cristo e a sua igreja. Amém, meu amado? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está gostando desta mensagem, quero te pedir que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esta palavra com mais pessoas, com seus contatos, para que muitos tenham os olhos abertos, os olhos iluminados, a compreensão aberta para poder ouvir a palavra, compreendê-la e se sujeitar a ela. E aí teremos vidas salvas para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Então não deixe de curtir os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É lindo quando o Senhor fala aos discípulos antes de dando os últimos ensinamentos para eles ali enquanto estava na terra. Ele diz, e primeiro ele precisou abrir o entendimento. Se Jesus não abre o entendimento, não adianta você tentar ler a Bíblia dentro das suas teologias, dentro dos seus conhecimentos, dos seus meros conhecimentos, porque você não vai compreendê-la. Você vai parar na letra, você não vai no espiritual, porque você ainda não teve os seus olhos abertos. Que teus olhos sejam iluminados, homem de Deus, mulher de Deus, que o Espírito Santo de Deus seja o teu instrutor, para que você possa compreender a herança e a esperança dos santos. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Você, para compreendê-la, precisa ter os teus olhos iluminados, o teu entendimento aberto, para que você possa compreender as direções do Espírito Santo. Só assim estaremos agradando a Deus, porque estaremos fazendo exatamente o que Deus quer. Olha que lindo é saber que o Espírito Santo nos ensina a orar. Então ele já sabe exatamente como orar, como chegar ao coração de Deus. Ele nos coloca dentro do nosso propósito, ele dá a direção correta, ele faz com que a gente permaneça dentro do propósito e da vontade de Deus. E fazendo isso, estaremos agradando ao nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê os melhores momentos com o seu Espírito, para que você possa ter os teus olhos iluminados e o teu entendimento aberto, para que você possa compreender a sua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Senhor amado. Eu oro para que olhos sejam iluminados, para que entendimentos sejam abertos, para que a tua palavra seja compreendida, não dentro dos padrões humanos, mas dentro dos teus padrões, dentro dos padrões espirituais. Que sejam teus filhos ensinados, instruídos, orientados, direcionados pelo teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.